Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, onde a gente pode fazer uma análise de cenários, agora em nosso número 29, olhando de forma mais intrínseca, olhando para dentro, para saber se nós estamos, dentro da nossa caminhada, ficando ou não ricos. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. No final do vídeo, seu like, seu comentário, sua pergunta são importantes para que o conteúdo do canal seja adequadamente conduzido, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. E para o nosso vídeo de hoje, vamos nos valer novamente do livro O Milionário Mora ao Lado. Esse é um livro que foi editado entre 95 e 96, a primeira edição, mas é um estudo que vem desde os anos 70 sobre a riqueza nos Estados Unidos. E quais foram os parâmetros que foram encontrados para se chegar à conclusão se uma pessoa ela está no caminho ou não da riqueza. Basta você acompanhar ali o raciocínio e fazer o cálculo mais ou menos ajustado e que foi proposto para saber o quanto você está se aproximando dessa meta de riqueza. Mas antes de nós chegarmos nos cálculos propriamente dito, vamos fazer uma abordagem aqui para nós chegarmos num nivelamento sobre a questão da definição de rico aqui. É interessante que é muito comum dentro do contexto que nós vivemos, quando nós olhamos para o conjunto dos bens materiais de uma pessoa, a gente fazer uma vinculação disso com riqueza. Na realidade, pode acontecer de haver uma grande apresentação, ou até uma apresentação significativa de bens da pessoa, daquilo que nós conseguimos enxergar, e bens que, na verdade, nem sempre pode representar a caminhada no sentido da riqueza, como, por exemplo, um relógio caro, um óculos caro ou até um veículo do ano. Na realidade, para nós definirmos aqui pessoas ricas, nós vamos utilizar o conceito que foi abordado no livro. Veja que, ao invés desses parâmetros que são representação de riquezas, as pessoas ricas que foram pesquisadas nesse livro, elas têm por tendência a adquirir quantidades substanciais de bens valorizáveis. Então, eu deixei aqui para você um pensamento sobre isso. Tem muito mais a ver com o prazer em adquirir bens que têm essa capacidade substancial de adquirir valorização, como, por exemplo, ações, que é o caso do nosso canal. Mas existem outros bens valorizáveis, como, por exemplo, imóveis. Existem outros bens valorizáveis dependendo do ponto de vista e do olhar acurado que se tem, como obras de artes, direitos autorais. Um outro exemplo são franquias de empresas. São bens que, na linha do tempo, costumam adquirir valorização. Claro que, eventualmente, isso aí pode alterar, ter o ciclo de valorização, como acontece com ações, mas, no longo prazo, quando bem administrado, bem gerido, com essa captação, elas têm uma tendência de valorização. Outro, por exemplo, são commodities, como, por exemplo, o ouro. Nós pegarmos a linha do tempo do ouro, podemos botar uma linha de tempo bastante grande para a gente ter uma noção razoável, a gente pode acompanhar o crescimento da valorização dessa commodity. E, no sentido contrário, por exemplo, um óculos de marca não tem tendência de valorização à medida que ele vai sendo usado ou vai sendo se desgastado. O automóvel acontece a mesma coisa e, por exemplo, tênis de marca ou vestuário de marca pode ter, a não ser que tenha sido utilizado por uma grande estrela e esteja guardado como uma relíquia, mas aí é um caso diferente. Esse que você adquire, você usa, aquele que é do consumo próprio, a ideia é que a tendência é que, ao longo do tempo, ele acabe perdendo o seu valor de mercado. E além de perder valor de mercado, significa que você adquiriu algo que perde o seu valor ao longo do tempo. Portanto, ele não é valorizável e é muito comum disso acontecer, inclusive é um dos indicativos de que você não está na direção da riqueza, mas sim no caminho de estabilização ou no caminho inverso. Já na definição nominal de riqueza, o usual é que se utilize o patrimônio líquido para verificar se a pessoa está no caminho ou não da riqueza. E o que o livro diz aqui, se você me permite eu faço a leitura, é o seguinte: uma maneira que temos, a mais comum, para determinar se alguém é rico ou não, baseia-se no patrimônio líquido. O patrimônio líquido
ele é definido como segue. Na realidade, o que é o patrimônio líquido? Você pega todos os seus ativos, tudo que você possui, até aqueles que eventualmente podem ter os seus bens que estão num contexto de fiduciariedade, ou seja, tem uma alienação fiduciária, você pode computar tudo isso e subtrai disso todas as suas dívidas, tudo aquilo que seriam as suas obrigações, presentes e futuras. O resultado disso vai ser o seu patrimônio líquido. E essa é uma forma de balizarmos a riqueza. Mas ela não é completa, porque ainda faltam alguns detalhes para que a gente chegue na conclusão sobre a riqueza a partir do patrimônio líquido da pessoa. Se nós formos observar assim, do ponto de vista geral e mundial, normalmente é dito que aquela pessoa que possui um patrimônio líquido de $1 milhão, isso aí vale no mundo inteiro, é um consenso e está aqui no livro, então, inclusive ele está citado aqui nesse trecho que eu estou marcando. Então essa pessoa é considerada uma pessoa rica, possui $1 milhão, é considerada uma pessoa rica. É um patamar, ele é fácil de verificar e ele é utilizado de maneira mais universal. Não obstante, o patrimônio líquido a gente pode interpretar dessa forma como sendo um fim para esse conceito de riqueza. Mas a verdade é que, dependendo da idade que a pessoa tem, é um caminho a ser construído. E então a gente pode estabelecer o quanto ela vai se aproximando dessa finalidade. Dessa forma, o livro aborda esse conceito de expectativa de patrimônio líquido, porque é preciso considerar que, às vezes, a pessoa jovem, ela não, na média, aliás, na grande maioria, ela não dá um salto tão significativo no caminho desse $1 milhão de patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio que se quiser estabelecer para a riqueza, mas no geral de $1 milhão. Tem uma caminhada nisso, e o quanto se aproxima. E às vezes pode acontecer da pessoa chegar a ter em patrimônio líquido mais até do que $1 milhão e não ser considerada uma pessoa rica, e nós já vamos ver por que a expectativa de patrimônio líquido é importante no conceito dado aqui pelo livro. Veja que no exemplo citado aqui pelo livro, há uma pergunta aqui da seguinte forma. Como é que pode ser considerado rico alguém que tem o patrimônio de $460 mil? Aqui no caso em dólares, porque toda a abordagem do livro, um livro escrito por americanos, ela é feita em dólares. Na verdade, ele pega uma família, uma renda familiar anual de $55 mil, de um casal onde um é bombeiro, o homem é bombeiro e a mulher ela é uma secretária. Então esse casal aí, ele tem uma renda mensal, aliás, anual, de $65 mil. E eles têm, o bombeiro no caso, tem uma idade de 41 anos. Com os cálculos apresentados aqui pelo livro, ele deveria ter um patrimônio líquido de aproximadamente $225 mil pelo tempo de vida que ele tem. E, no entanto, esse aqui é um caso real, ele tem $460 mil de patrimônio líquido. Portanto, ele está no caminho do enriquecimento e ele é considerado como rico, justamente porque tem essa expectativa de crescimento. Por isso, se trata aqui de expectativa de patrimônio líquido. Por outro lado, tem uma segunda família americana, aqui um caso real também, os nomes aqui estão um pouco, são modificados por uma questão de anonimato, mas são os chamados Bubbins, a família Bubbins. Veja que, no caso, ele médico, ele tem uma renda anual de R$500 mil. E a idade do Sr. Bubbins é de 56 anos. Com isso, a expectativa era que o Sr. Bubbins tivesse acumulado em patrimônio líquido $3 milhões, mas ele possui apenas $1,1 milhão. Então, mesmo que ele tenha $1 milhão, para fins desse livro, ele não é considerado uma pessoa rica. A família, né? Não é considerada uma família rica. É interessante porque eu falei família, porque aqui no livro, embora ele cite pessoas, mas ele considera sempre a renda familiar como o mais importante. E dentro desse contexto, até o próprio livro faz uma consideração. Aqui a pessoa, se ela for sozinha, mas ela considera a casa, né?
o ambiente onde as pessoas moram, então ele considera a família como um todo e, portanto, ele vai falar em renda familiar e ele vai pegar sempre a pessoa que tem a maior renda e utilizar a idade dela aqui nesse caso. Por isso que, eventualmente, ele puxa uma pessoa, dá a idade para ela, mas ele considera a renda familiar como um todo. E agora, ele estabelece, então, baseado na expectativa de patrimônio líquido, como é que ele calcula, faz o cálculo para que uma pessoa seja, ou se ela está dentro dos parâmetros para ser considerada rica. E o cálculo que é proposto é o seguinte: o rico é aquele que você pega a idade da pessoa, multiplica pela renda anual da pessoa e depois você divide por 10. Eu já vou fazer um exemplo disso. O importante é que essa renda anual é a renda anual realizada, ou seja, ela é antes dos impostos. Então eu vou fazer um simulado aqui para a gente ver como a gente calcularia em termos de Brasil. Até porque a gente tem alguns parâmetros aqui que são importantes nesse cálculo e que eventualmente pode gerar alguma distorção. Então nós vamos considerar uma pessoa que receba aí em torno de 7 mil, de renda familiar, 7 mil reais. E esses 7 mil reais, se nós formos ver aqui a tabela para a base de cálculo do imposto de renda, veja que acima de 4.664 tem uma alíquota aqui de 27,5%. Então, nós vamos considerar 7 mil reais como renda para fins do nosso exemplo. E por outro lado, às vezes muito esquecido, que é essa contribuição para o INSS. Veja aqui, de 3.600 a 7.087 reais, a alíquota da contribuição para o INSS é de 14%. E agora já vou explicar por que isso aqui é importante. E indo diretamente para o nosso exemplo, vamos considerar aqui alguns parâmetros que nós precisamos para o nosso exemplo. Esse vídeo aqui ele foi refeito porque, como aqui teve um sinistro de um vendaval e infiltração de água, então tem 4 equipes trabalhando, essas pessoas me chamam aqui para dar alguma orientação e, portanto, eu acabei fazendo alguma confusão, cortei a última parte do vídeo, estou reeditando ela e peço minhas excusas por conta disso, mas agora existem os parâmetros corretos. Então, por uma idade de 35 anos, de uma pessoa, quem é essa pessoa? Dentro da renda familiar, aquela que tem a maior idade. A renda familiar de 7 mil reais. Observe que eu estou considerando o geral, porque pode ser que contribua na renda familiar o filho, a esposa, o marido, e cada um tem uma renda diferente, então vai ter uma alíquota de INSS diferente. No entanto, eu estou majorando para fins de facilitação do cálculo, que são esses 14%. Portanto, o valor a ser descontado é de R$ 980 reais sobre os 7 mil reais de renda mensal realizada. Veja aqui, ó, são 14%, 0,14 vezes 7 mil. Com isso, a renda antes dos impostos, realizada antes dos impostos, 6.200. Se você multiplicar por 0,275, você vai ter o imposto a ser pago, o imposto de renda, de 1.650. Mas a parte que nos interessa são 6.020, que é a renda mensal anualizada. Mas nós queremos a renda anual. Então, nós fizemos uma multiplicação aqui por 12. Então, nós vamos ter uma renda anual realizada de 72.240. Se nós pegarmos esses 72 mil, multiplicarmos pela idade e dividirmos por 10, nós vamos ter a expectativa de patrimônio líquido para o momento. Isso é depois projetado no futuro, a pessoa vai ter o patrimônio que melhor for se adequar. Mas, para o momento, é um indicativo do crescimento da pessoa em termos de riqueza. Portanto, fazendo esse cálculo, pegando os 72.240, multiplicando por 35 e dividindo por 10, que é a recomendação do livro, essa pessoa teria, então, que ter um patrimônio de, no mínimo, 252.840. Isso significa que ela está no caminho do enriquecimento e pode ser considerada uma pessoa rica perante os parâmetros do nosso livro. Assim, você pode calcular, então, como está o seu patrimônio líquido esperado para o seu momento em função da sua idade, da sua renda familiar e considerando sempre que você vai fazer isso como renda anual realizada. Então você desconta só a contribuição do INSS, né, que é a contribuição da nossa Previdência Social do Brasil. E por que a gente só desconta isso? Porque ela é em seu benefício, diferente do imposto de renda, que é
para o benefício do coletivo. É como se você tivesse, por exemplo, um plano de previdência privado, e o que acontece no seu plano de previdência privado? Você não computa, né? Ele antes, embora ele venha primeiro, antes dos seus impostos, mas acontece que ele vai em seu benefício. Então, desconta apenas a sua contribuição para fins previdenciários, e depois você aplica a equação e você vai saber como é que vai estar o seu patrimônio líquido esperado. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que lhe oferece mais uma ferramenta especial agora para você medir como anda a evolução da sua riqueza. E espero que você esteja dentro desse contexto. Se não tiver, você já sabe mais ou menos agora como ajustar para que você cresça o seu patrimônio e assim você tenha um andar que vá na direção do seu enriquecimento. Agradeço pela sua assistência. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, a sua pergunta são importantes para que eu possa direcionar o conteúdo do canal. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. No sino, você aperta para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. Um grande abraço!